Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio, dando sequência aqui na nossa aula de correção, né, do processo seletivo da Praia Grande, Banco IBAN, né, o novo IBAN agora, como eles chamam, né? Então nós vamos dar sequência agora falando dos conhecimentos específicos, né? Então trabalhando aqui com os conhecimentos específicos. Então, questão 21, questão que cobrou a Base Nacional Comum Curricular. Ah, e lembrando, gente, esse PDF, né, você vai na descrição do vídeo, vai estar disponível para vocês, né? Eu coloquei lá também a prova para vocês poderem acessar, tá? Todas as questões, né? Então, o PDF com, né, as questões, quem já viu os dois vídeos anteriores, tá? Nós já estamos na questão 21, né, de legislação específico e tal. Eu deixei a prova lá para quem quiser dar uma olhada também na parte de português. Então você pode adquirir o PDF, o preço é, eu sempre falo, é menos que um café e um pão na chapa, né? Então vamos lá, ó. Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a Educação Infantil, estabelece que as experiências das crianças devem ser organizadas em torno de 5 campos de experiências nos quais os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento devem ser assegurados. Ó, informação importante, se você ainda não estudou isso da BNCC, é fundamental estudar os 5 campos de experiência e os 6 direitos de aprendizagem, tá? Considerando o direito de explorar, que é um dos 6, né? Qual das seguintes práticas pedagógicas é coerente com a proposta do documento? Então, a. Delimitar a exploração do campo experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, oferecendo exclusivamente jogos de encaixe e quebra-cabeças para que as crianças descubram as relações entre as formas sem conexão com outras linguagens ou campos. B. Propor uma atividade de exploração de texturas na qual o professor apresenta diferentes materiais um a um, demonstra a forma correta de senti-los e solicita que cada criança repita o gesto, garantindo que todos aprendam o procedimento padronizado de exploração sensorial. C. Realizar uma roda de conversa na qual o professor descreve verbalmente diferentes ambientes e objetos, pedindo que as crianças imaginem como seria explorá-los, priorizando a linguagem oral em detrimento da ação investigativa direta das crianças sobre materiais. E D. Organizar o ambiente com uma diversidade de materiais, tempos e espaços que instituem a curiosidade infantil, permitindo que as crianças, por meio de gestos, movimentos, falas e perguntas, interajam e construam significados sobre o mundo natural, social e cultural, tendo o professor como mediador que amplia o repertório do grupo. Olha, gente, essa é uma questão que as minhas dicas de DNA da educação cabem muito, né? Então, aqui, mesmo que você não lembrasse aí do direito de explorar na BNCC, se você pensar no DNA da educação, que é o que eu falo, né? Aquelas questões que estão aí presentes, né? Nossa, como ficou feio isso aqui que eu escrevi, né? Não parece nem DNA da educação, tá? Bom, então você vai conseguir sim responder. Por quê, gente? Aquela dica que eu falei, ó. Apareceu coisas que limitam, ó, delimitar a exploração, delimitar, né, a exploração. Limitou, restringiu, você já desconfia. Aí aqui fala oferecendo exclusivamente jogos de encaixe. Olha como isso limita, né? Ah, então não é, né? Propor uma atividade de exploração de texturas na qual o professor apresenta os materiais, demonstra a forma correta de senti-lo e solicita que cada criança repita o gesto, garantindo procedimento padronizado. Também não combina com o DNA da educação, né? Repetir, padronização, ali não deixou as crianças, né, explorarem, foi explicando ali, sem deixar a criança ativar sua curiosidade ali para sentir, ela mesma manipular, né? Realizar uma roda de conversa na qual o professor descreve verbalmente diferentes ambientes, pedindo que as crianças imaginem como seria explorar, priorizando a linguagem oral em detrimento, essa palavra que não combina com o DNA, né?
em detrimento da ação investigativa. Olha só, a ação investigativa é extremamente importante no explorar, gente. Ó, o próprio verbo, né? Explorar, investigar, né? Descobrir, já dá essa ideia. Como é que eu vou, a ação de investigar, eu vou, né? Não vou valorizar ela. Agora, olha a letra D. Organizar o ambiente com uma diversidade. Palavra diversidade combina com o DNA da educação. Diversidade de materiais, tempos, espaços que instiguem a curiosidade infantil. Olha isso aqui como combina com o DNA da educação. Permitindo que as crianças, por meio de gestos, movimentos, falas, perguntas, várias coisas, né? Interajam também é o né, que eu falo na educação, integração, interdisciplinar, inclusão, interajam, né? Os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeira, e construam significados sobre o mundo natural social, tendo o professor como mediador, que amplia, aqui, restringiu não, ampliou, né? Portanto, gabarito, letra D de dado, né? Nossa, como minha letra tá horrível hoje. Certo, gente? Então, letra D de dado, né? Então, olha aí, uma questão que dá para usar muito o DNA da educação, certo? Dá para usar bastante aí o DNA da educação. Olha só, conceito-chave da BNCC. Então tá lá, explorar significa proporcionar as oportunidades de investigar. Veja que a alternativa falava lá, né, de restringir a investigação. Manipular, o professor pegou lá, ficou manipulando, não deixou as crianças. Experimentar, e descobrir o mundo à sua volta, ampliando suas experiências sensoriais, motoras, cognitivas e emocionais. Viram? Não é restringir, não é delimitar, é ampliar. O professor atua como mediador, não como quem controla ou padroniza a ação da criança, certo? Portanto, letra D de dado. 22, olha, uma questão também, questões grandes, né? A banca está trazendo, então você precisa ter muita atenção na hora da leitura, certo? O desenho infantil é frequentemente compreendido como um percurso que evolui de traços iniciais desordenados para representações figurativas cada vez mais realistas. Né? Essa visão, no entanto, pode levar a interpretações e intervenções pedagógicas que desconsideram a complexidade do ato de desenhar como uma forma de pensamento desde os primeiros anos de vida. Uma análise mais aprofundada do grafismo infantil convida o educador a enxergar para além da semelhança da imagem com a realidade. Considerando uma abordagem que compreende o desenho como uma forma de pensamento, assinale a alternativa que apresenta uma análise pedagogicamente adequada ao grafismo infantil. Gente, eu tenho falado muito uma coisa para as pessoas como dica. Presta muita atenção na pergunta, porque a pergunta dá caminho da resposta, tá? A pergunta dá caminho da resposta. Então vamos lá. A evolução do desenho ocorre em estágios universais e sequenciais que progridem do traçado desordenado para o esquemático e finalmente para a apresentação realista, sendo tarefa do professor identificar a fase em que a criança se encontra e estimulá-la a avançar para a próxima. B. A interpretação do grafismo infantil deve reconhecer que as garatujas não são apenas um exercício motor, mas sim as primeiras inscrições da criança, dotadas de intencionalidade e precursoras do pensamento simbólico, devendo ser valorizadas como uma linguagem constituição. C. O papel do educador é o de acelerar a superação da fase inicial do grafismo, fornecendo à criança modelos e estereótipos de como desenhar figuras reconhecíveis a fim de que ela possa passar rapidamente e desenvolver a capacidade de representação figurativa e comunicar-se de forma eficaz.
D. O desenvolvimento da expressão gráfica só adquire status de linguagem a partir do momento em que a criança passa a estabelecer relações claras entre seus traços e os objetos do mundo real, fazem que o desenho se torne intencional e deixa de ser um mero impulso motor. Então vamos lá, ó. A pergunta, gente, já disse assim, ó, uma análise mais aprofundada do grafismo convida o educador a enxergar para além da imagem, para além da semelhança da imagem com a realidade. Está na pergunta, certo? Está na pergunta. A pergunta está afirmando isso. Uma análise mais aprofundada, a pessoa tem que enxergar para além. Olha o que diz a letra D. Que o grafismo, né? Não, a expressão gráfica só adquire a partir do momento em que a criança passa a estabelecer relações claras entre seus traços e o mundo real. É claro que está errado, né? Porque a própria pergunta já disse isso, né? Aí, ó, uma análise pedagogicamente adequada do grafismo infantil. Então a gente já elimina D. O papel do educador é o de acelerar, fornecendo à criança modelos e estereótipos. Estereótipos é uma palavra que não combina com a educação, ó, para desenhar figuras reconhecíveis, né? Aí aqui, ó, para além, né? Para além da semelhança com a realidade. Portanto, a gente já eliminou a letra C também. Aí a gente vê a B, né? A interpretação do grafismo infantil deve reconhecer que as garatujas não são apenas um exercício motor, mas sim as primeiras inscrições da criança, dotadas de intencionalidade e precursoras do pensamento simbólico, né? Devendo ser valorizada como uma linguagem constituição. Opa, essa aqui eu gostei, hein? Gostei, vou botar estrelinha, calma, né? Não é errado, não, é estrelinha, certo? Gostei dessa aqui, né? A evolução do desenho ocorre em estágios universais e sequenciais. E a diversidade, né? Cultural, de desenvolvimento, a singularidade de cada criança, né? Aí, é isso? Não, né? Portanto, realmente, é letra B de bola, certo? Letra B de bola está a definição correta, né? O grafismo são as primeiras inscrições da criança mesmo, né? E aí a gente tem que valorizar isso, elas são dotadas de intencionalidade, sim, tá? Bom, aí vamos aqui para a ideia central da questão. A pergunta contrapõe duas visões. A tradicional, que vê o desenho como algo que evoluiu linearmente, né, até o realismo, esse é um enfoque maturacionista, né? A criança adquire maturidade, aquelas garatujas, ela vai, né, como se isso fosse uma evolução. E aí a contemporânea, né, que está inspirada em autores como Vygotsky, Lowenfeld, né, eu acho que é o Luque, Ana May, né, eu falo mãe, né, Ana May Barbosa, que é uma das que mais aparece aí nos concursos públicos, certo? Que compreende o desenho como uma linguagem simbólica, uma forma de pensar e se expressar-se desde o início da vida, né? Então a B reconhece a intencionalidade nas garatujas, valoriza as primeiras manifestações expressivas da criança, está correto, né? Essa alternativa está aliada à visão contemporânea da arte e educação e às orientações da BNCC que trata o desenho como linguagem e forma de pensamento. As garatujas são marcas da expressão do corpo e da emoção e não simples rabiscos, né? Olha aí que legal, né, gente? Desculpa se eu errei o nome aqui de algum autor. Às vezes eu dou umas erradas aí no nome, né? As pronúncias, né? Às vezes a gente atropela. Olha só. Então, importante, é uma questão que vem caindo muito, principalmente da Ana, né? Ana May Barbosa, hoje está engasgando aqui. Ela fala muito da questão da arte, do desenho, não? Então essa visão aí contemporânea dos primeiros traços das crianças. Bom,
Vamos lá, questão número 23, uma questão também que aparece muito, né, nos concursos. Uma professora observa uma criança em processo de alfabetização, que ao ser solicitada para escrever a palavra sapato, produz a escrita A-A-O. Ao ser questionada sobre o que escreveu, a criança lê a sua produção, apontando para cada uma das letras e silabando perfeitamente. Sapato. A interpretação dessa produção escrita é fundamental para a intervenção pedagógica, pois revela o processo de pensamento da criança sobre o que a escrita representa e como ela se organiza. À luz, né? À luz da psicogênese da língua escrita, né? Então, aí Emília Ferreiro e tantos Ana Teberovski, tantos outros, né? À luz dessas ideias da psicogênese da língua escrita, a análise da produção que a criança evidencia uma etapa específica de sua conceitualização sobre o sistema. Assinale a alternativa que descreve corretamente o pensamento da criança, né? Então, a ausência de compreensão sobre a função da escrita, tratando as letras como objetos e sua disposição no papel como atividade lúdica, sem intenção de produzir um registro linguístico com significado? Será que é isso? Ó, é importante, gente, ver o que está na pergunta. Ó. Corretamente o pensamento da criança. Né? Aí lembrar, ela tinha que escrever sapato e ela escreveu A-A-O. Mas quando pediu para ela ler, né, ela leu sapato, tá? Então, só para a gente lembrar aí o que está na pergunta, certo? B. A percepção de que a escrita se diferencia do desenho, mas ainda sem estabelecer uma relação entre a produção escrita e a pauta sonora, utilizando um número aleatório de letras para cada palavra, o que caracteriza a hipótese pré-silábica. C. A compreensão de que a escrita representa a pauta sonora da fala e a tentativa de corresponder quantitativamente cada emissão de voz sílaba a uma marca gráfica, o que caracteriza a hipótese silábica. E D, a dificuldade em realizar, né, saiu aqui um G fora de contexto, a dificuldade em realizar a segmentação de cada palavra em suas unidades sonoras menores, fonemas, demonstrando uma falha na consciência fonológica que a impede de gravar todas as letras para escrita convencional. Então vamos lá, gente. Ó, primeiro, né? Tem ausência de compreensão sobre a função da escrita? Claro que não. Ela ia escrever sapato, ela escreveu todas as vogais corretamente de sapato, né? Então, ela tem uma compreensão. Quando pediu para ela leu corretamente, sapato, né? Então, não é que ela não tem, ela teve intenção sim de produzir um registro, então essa está fora. A escrita se diferencia do desenho, mas ainda sem estabelecer uma relação entre a produção escrita e a pauta sonora? Claro que tem, né? Ela não usa um número aleatório, ela tenta fazer uma correlação entre o que ela está lendo e as letras, né? Ela está fazendo uma correlação sim já, não é aleatório não. E ela não está de forma nenhuma na hipótese pré-silábica. Por quê? Ela já escreve, né? Ela sabe que sapato ali tem o A, tem o A, tem o O, né? Ela não escreveu ali corretamente, mas ela não é hipótese pré-silábica de jeito nenhum. A C, a compreensão de que a escrita representa a pauta sonora da fala, sim, correto. E a tentativa, né? Ela está tentando fazer corresponder quantitativamente cada emissão de voz, sílaba, a uma marca gráfica, o que caracteriza, nesse caso, a hipótese silábica. Perfeita, letra C. Realmente, esta é uma hipótese silábica. E aqui ela diz a dificuldade em realizar segmentação da palavra em unidades sonoras menores, demonstrando uma falha, não, né? Que impede, não tem nenhuma falha aqui. Portanto, gabarito letra C, de criança, né? C de criança. Olha aqui, letra C de criança. E aí, aqui, né, a questão sobre a psicogênese da língua escrita, desenvolvida por Emília Ferreira e Ana Teberovski, descreve o processo de construção da escrita pela criança
como uma construção ativa de spots sobre o sistema alfabético. Então, situação apresentada, a criança escreve A-O para representar a palavra sapato e quando lê faz a correspondência oral sapato. Ou seja, há 3 letras, marcas gráficas e 3 sílabas pronunciadas. Cada emissão de voz corresponde a uma letra, né? Ela faz essa correlação entre a escrita e a questão sonora. Então, correto, a criança tenta representar cada sílaba com uma letra, né? A letra C, revelando a hipótese correta em estágio que compreende a escrita, representando a fala de maneira segmentada, mas ainda não compreende a correspondência fonema-grafema, tá? Portanto, correto aí, letra C, de casa, certo? Letra C, de casa, ela já é a hipótese silábica. Questão número 24, também de teoria da psicogênese, né? Vamos ver aqui, ó. Aí é uma questão que tem aquelas afirmações, né? Eu sempre falo para o pessoal dar uma olhada aqui, ó. Antes de você ler aqui, olha aqui. Tem a possibilidade de ser todas? Tem. Né? 1, 2 e 3. Certo? Eu gosto de quando eu vou fazer uma questão assim, eu já saber as hipóteses, né? Que tem as alternativas. Tem a 2 só, a 1, né? A 2 aparece em 2 itens, a 1 aparece em 3, ó. Opa, né? Então, se eu descobrir a 1, eu tenho grande chance de acertar. Se eu tiver certeza na 1, então eu tenho que ler essa aqui com muita atenção. Bom, vamos lá. A teoria da psicogênese da língua escrita demonstrou que as crianças constroem ativamente conhecimentos sobre o sistema de escrita antes mesmo de serem capazes de ler e escrever convencionalmente. Esse processo de apropriação não é linear, nem isento de desafios. Ele é marcado pela formulação de hipóteses, pela busca de coerência e pela emergência de conflitos cognitivos, que impulsionam o desenvolvimento. A criança, em sua tentativa de compreender o que é escrito e como ela funciona, elabora critérios lógicos próprios sobre o que pode ou não ser lido. Sobre os critérios de legibilidade que as crianças constroem durante o processo da apropriação da escrita, analise as afirmativas a seguir. 1. Na hipótese silábica, ao escrever uma letra para cada sílaba, a criança já seleciona as letras com base em seu valor sonoro convencional, demonstrando uma compreensão qualitativa da relação fonema e grafema, mesmo que ainda não seja alfabética. Veja, acabamos de ver isso, né? Acabamos de ver isso na questão anterior. 2. Durante a construção do sistema de escrita, a criança elabora exigências de quantidade mínima de grafias e de variedade interna entre elas para que algo seja considerado legível, podendo recusar-se a ler escritas com menos de 3 letras ou com letras repetidas. 3. A superação dos diferentes níveis de conceitualização da escrita, pré-silábico, silábico, silábico alfabético, depende exclusivamente da qualidade da intervenção pedagógica, que ensina explicitamente as correspondências sonoras. Aí pergunta, está correto que 1 e 3, 1, 2 e 3, 2 apenas, 1 apenas. Vamos lá? Olha só, gente. Como eu falei, a 1 é muito importante, né? O que a gente acabou de ver, né? A criança, na hipótese silábica, nós vimos na alternativa anterior. Ao escrever uma letra para cada sílaba, a criança já seleciona as letras com base em seu valor sonoro convencional, demonstrando uma compreensão qualitativa da relação fonema e grafema. Foi isso que nós vimos na anterior? Não, né? Não tem ali ainda essa compreensão plena da relação grafema-fonema, portanto, está errada. Se é um tá errada, gente, olha como facilitou a nossa vida saber que a 1 está errada. Ó. Só pode ser a C. Né? Mesmo que você tivesse dúvida, né? Por eliminação, certo? Só pode ser a C. Então, ó, aqui fala, né, que durante a criança elabora exigências de quantidade mínima. É o que a gente viu na questão anterior, né? Para que seja algo legível, está correto isso, certo? E aqui fala que depende exclusivamente da qualidade de intervenção pedagógica, né?
E não é só isso, tá? Então, a gente elimina essa alternativa. E olha como facilitou a gente olhar a 1, né? C apenas, letra C de casa, de criança, e aqui a explicação, né? Olha só, na hipótese silábica, ao escrever uma letra para cada sílaba, a criança já seleciona as letras com base no seu valor sonoro convencional, demonstrando uma compreensão qualitativa da relação grafema, mesmo que ainda não seja alfabética. Está errado, na hipótese silábica, a criança ainda não domina o valor sonoro convencional das letras. Ela pode usar letras aleatórias, não necessariamente com o valor sonoro próximo da sílaba. A consciência sonora começa a aparecer mais claramente na fase silábico-alfabética. 2, né? A 2 está correta. Esse é um dos principais achados de Ferreira. As crianças constroem critérios de legibilidade, ou seja, acreditam que para ter leitura, uma frase precisa ter uma quantidade mínima de letras, geralmente 3 ou mais, uma variedade interna, né? Letras diferentes, e esses critérios são lógicos e construtivos, mesmo que não correspondam às regras convencionais. E a 3, né? A superação dos diferentes níveis, tal, exclusivamente. Errado. A aprendizagem não depende exclusivamente do ensino direto, mas de um processo construtivo da criança, mediado por situações significativas de leitura e escrita. O professor intervém, mas o avanço resulta da interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, não apenas de instrução direta. Ok? Certo? Então vamos lá para número 25. A número 25 traz aí a questão de verdadeiro ou falso, né? Aí eu sempre falo, gente, antes de olhar aqui, olha aqui. Tem a possibilidade de ser tudo falso? Não, essa possibilidade não tem. Mas tem a possibilidade de ser tudo verdadeiro, né? E as outras opções são 2 falsas, né? E tem uma que aqui no máximo 3 falsas, certo? Então, só para a gente, quando ler, já saber dessas informações. Aí diz o seguinte, a abordagem do ensino de língua materna a partir dos gêneros textuais propõe que o domínio da linguagem se dá pelo uso de práticas sociais concretas. Isso é importante. Nessa perspectiva, o objeto de ensino passa a ser o gênero, compreendido como um instrumento que organiza a comunicação e a ação social. Para viabilizar esse trabalho em sala de aula, autores como Dawes e nossa, esse nome aqui, né? Chanel, difícil esse nome, eu não sei pronunciar. Desenvolveram um modelo de intervenção didática conhecido como sequência didática, acerca do trabalho com gêneros textuais, em sala de aula por meio de sequências didáticas. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, tá? Aí vamos ver a primeira. A sequência didática consiste em um conjunto planejado de atividades escolares organizadas em torno de um gênero textual oral escrito, com o objetivo de ajudar o aluno a dominar melhor as características desse gênero e utilizá-lo de forma mais adequada em uma situação de comunicação. Falso ou verdadeiro? O ponto de partida de uma sequência didática é a exposição teórica detalhada sobre a estrutura composicional e as marcas linguísticas do gênero a ser estudado, para que os alunos dominem as regras formais antes de tentar produzir um texto. Aqui, a seleção de gêneros para o trabalho escolar deve priorizar os gêneros escritos de esfera literária, por serem considerados mais complexos e representativos da norma culta, deixando os gêneros orais e de outras esferas para um desenvolvimento espontâneo. E aqui a última, os modos de uma sequência didática são elaborados a partir dos problemas e dificuldades observados na produção inicial dos textos, permitindo um trabalho sistemático sobre as diversas dimensões constitutivas do gênero, para como contexto de produção, plano textual e as unidades linguísticas, né? Aí após a análise, assinale a alternativa, né? Eu tive que colocar junto aqui porque a questão é tão grande que não cabia, tá? Bom, vamos lá, né, gente? Vamos analisar aqui as alternativas. Começando, né, pela terceira aqui, ó. Vocês acham que a seleção de gêneros, né, deve priorizar os escritos da esfera literária?
e aí a gente desconsidera todos os outros, né? Ó, deixando os gêneros orais e de outra esfera para um desenvolvimento espontâneo. Não, né? Essa é falsa, né, gente? Não pode, né? Falsa, já achamos uma aqui que eu tenho certeza que é falsa. Portanto, deixa eu olhar aqui, ó. A, C não. E a também não, né? Porque eu já achei uma falsa, já eliminei duas. É assim que a gente faz, tá, gente? Vai eliminando. Eu tenho certeza que essa não é. Bom, vamos ver a primeira. Aqui. A sequência didática consiste em um conjunto planejado. Sequência didática planejada, ok. Organizadas em torno de um gênero textual ou oral, escrito ou escrito, ok, com o objetivo de ajudar o aluno a dominar melhor as características e utilizá-lo de forma mais adequada a uma situação de comunicação. É verdade, né? Isso aqui está correto, certo? Não resolveu muito, continuamos com as duas. Vamos ver essa. O ponto de partida de uma sequência didática é a exposição teórica detalhada sobre a estrutura composicional e as marcas linguísticas do gênero a ser estudado para que os alunos dominem as regras antes de produzir. Isso aqui tá falsa, né? Ou seja, a gente vai esperar que o aluno já comece ali, não, né? É uma construção ali e tal. Portanto, é F. Não ajudou muito, vamos ter que ir para a última mesmo. Os módulos de uma sequência didática são elaborados a partir dos problemas e dificuldades observados na produção inicial dos alunos. Muito legal isso, né? Eu vou partir ali do que eles estão elaborando e aí eu vou pensar, né? Muito coerente isso. Permitindo um trabalho sistemático sobre as diversas dimensões constitutivas, como contexto de produção, plano textual, as unidades linguísticas. Isso aqui está bem coerente, verdadeira, portanto, letra B de bola, né? Percebe? É uma questão que você tem que ir analisando, tá? E analisando para chegar na resposta. Olha aqui, eu fiz aqui, coloquei aqui para vocês, né? Verdadeira, essa é a definição clássica de sequência didática, segundo Dawes e Schwennerli. Um conjunto articulado de atividades com intenção formativa que visa aprimorar a competência comunicativa. Por que essa aqui é falsa? A sequência não começa com teoria ou regras formais, mas com uma produção diagnóstica. Como é que eu não sei nem como o aluno está? Como é que eu vou começar ali falando de regra, tudo, né? Então, primeiro eu vou identificar as dificuldades dos alunos, certo? Aqui, a terceira afirmativa. Por que ela é falsa? A proposta dos gêneros textuais busca valorizar as diversidades, né, das práticas sociais, literárias, orais, digitais, né? E não a hierarquia. Todos têm seu valor, tá vendo? Aqui limitou, né? Deixar os gêneros orais, né? Olha só, limitou. Lembra que eu falo? Limitou, restringiu, né? Tá vendo? Ó, todos têm seu valor. Olha aqui, ó. Todos têm seu valor formativo e comunicativo. Por isso que é falsa. E a quarta é verdadeira, porque essa é a essência da sequência didática. Intervenção planejada e contínua, baseada nas necessidades reais do aluno, no domínio progressivo do gênero e suas múltiplas dimensões. Ok? Portanto, gabarito, letra B de bola. E aqui, ó, as sequências didáticas são uma metodologia potente para o ensino da língua, pois articulam o uso real da linguagem, favorecem a aprendizagem significativa e contextualizada. Isso aqui é muito importante, gente. Então, eu sempre falo para vocês, anotem isso, né? Anota lá, tal. Ó, sequência didática, cai demais. E desenvolve a competência discursiva do aluno, não apenas a sua gramática formal, tá? Bom, vamos lá. Questão de número 26. No planejamento, mais uma de afirmativas, aí eu falo, ó, olha aqui, ó. Tem a possibilidade de ser todas? Tem, né? Ó, característica, tem a 1 em 3 alternativas, né? A 2 também, né? A 3 apenas em 2, certo? Então, a 1 e a 2 são extremamente importantes para a gente decifrar
essa questão, tá? Percebe que a gente tem que ter o olho, né, atento aqui. Bom, vamos lá. No planejamento do ensino de matemática para os anos iniciais, a abordagem contemporânea propõe superar a mera memorização de algoritmos. Ó, memorização não combina com o DNA da educação, focando na resolução de problemas como ponto de partida para a construção dos sentidos das operações. Um professor, ao organizar uma sequência didática sobre o campo aditivo, busca diversificar os tipos de problemas apresentados aos alunos, para que eles possam explorar os múltiplos significados da adição e da subtração. Nesse contexto, ao planejar o ensino das operações, o professor deve considerar diversas abordagens e significados. Assim, analise as afirmativas a seguir. Ó, gente, eu estou falando para vocês uma dica importante para Banca IBAN. Vocês perceberam aqui, ó, tem informação, né? Busca diversificar. Olha a palavra aqui, né? Ó, busca diversificar, né? Então, tá dito isso, certo? Dito isso, vamos analisar as alternativas que nós temos aqui. A resolução de uma ampla variedade de problemas do campo aditivo envolve situações de transformação, composição e comparação. Deve ser o ponto de partida do ensino, permitindo que os alunos desenvolvam estratégias próprias de resolução antes mesmo da apresentação dos algoritmos convencionais. Ih, professor, não me ajudou e tal. Então, vamos para 2. Para problemas que envolvem uma transformação desconhecida ou uma comparação de quantidades, a única operação matemática correta a ser ensinada é a subtração, devendo o professor corrigir imediatamente os alunos que tentarem resolver tais situações por meio de adições ou contagem. Gente, o que falou aqui? Diversificar, né? Aí nós temos um elemento central aqui nessa 2. Limitou, né? Ó, a única operação matemática. Percebe? Limitou. A única. Ah, Fábio, essa tá errada. Olha como isso vai te ajudar. Se essa tá errada, olha aqui, ó. Olha aqui. Né? Olha aqui. Eu tinha dúvida na 1, Fábio. Tirei, né? Tá certo. Tá vendo? Gente, é assim que a gente faz prova. Por isso que você tem que ter estratégia para fazer prova. Às vezes a gente não sabe. Pô, isso aí eu achei legal, é ampla variedade, tal, mas fiquei na dúvida, né? Agora, pintou uma palavra que restringe, alerta, né? Bom, é fundamental diferenciar o problema do cálculo, reconhecendo que mesmo um problema pode ser resolvido por meio de diferentes procedimentos de cálculo. Ó, que está falando, meio diferentes. Se eu considero as 3, gente, essa aqui está negando essa, né? Aqui fala em única, aqui fala em meios diferentes. No texto falou diversificar, certo? Desenho, contagem, algoritmos baseados e que a socialização e análise dessas estratégias são centrais para a aprendizagem. Isso aqui está correto, né? Então, certo, gente? Confirmou aqui a letra C, né? 1 e 3 apenas, letra C de casa, ok? Aqui, né, a explicação de item por item. Essa é a base da abordagem contemporânea, a partir de situações e problemas significativas, para que os alunos compreendam os sentidos da operação e elaborem estratégias próprias, como desenhos, contagens, decomposição, antes de aprender os algoritmos formais, tá? O ensino deve começar pelo uso e significado, não pela técnica. A 2, porque não há uma única forma correta de resolver um problema. Na educação matemática atual, o foco está em compreender a estrutura do problema e analisar diferentes estratégias, mesmo que algumas usem a adição para resolver situações de subtração. Por exemplo, encontrar a diferença por complementação. O professor não deve corrigir de imediato, mas valorizar e discutir as estratégias. É um processo, né? A construção do processo deve ser valorizado. Por que você pensou isso? Uma vez eu fui numa palestra da Kátia Smolde, né? E, nossa, muito interessante que ela colocou lá. Várias situações, crianças resolvendo o problema de várias formas diferentes.
Inclusive as que não eram corretas eram muito interessantes também, né? Então a gente tem que valorizar exatamente essa questão. E aqui, ó, verdadeira, né? Essa afirmativa expressa um princípio essencial do ensino da matemática significativa. O problema é o ponto de partida, o cálculo é apenas um dos meios para resolvê-lo, as diferentes estratégias de discussão coletiva ajudam a construir o raciocínio matemático, né? Aí coloca aqui, ó, o ensino do campo aditivo deve partir de situações reais e variadas, juntar, acrescentar, tirar, complementar e comparar e complementar, valorizar a produção de estratégias pessoais, porque às vezes eu tinha muito esse problema, né? Na minha época lá era mais o tradicional, e eu às vezes pensava umas coisas meio malucas na matemática, e aí ninguém gostava, né? Olha, hoje eu ia me dar bem hoje. Promover a discussão coletiva de soluções e só depois introduzir algoritmos convencionais como a forma entre outras de cálculo e não como ponto de partida, tá? Porque isso incentiva o raciocínio, a criatividade, etc. Bom, questão número 27, ó, mais uma questão que traz aí, né, as afirmativas aqui, ó. Aqui nós podemos ver que a 1 tem 3, né? A 2 só tem a 3, ó. A 1 é uma questão, uma alternativa importante para a gente descobrir, tá? Pensa assim que você vai, ó. A educação em ciências na atualidade transcende a formação de futuro cientista, buscando promover uma compreensão mais ampla da ciência, olha a palavra ampla, né? E de suas implicações sociais para todos os cidadãos. Nesse contexto, o conceito de alfabetização científica emerge como objetivo educacional fundamental, visando capacitar os indivíduos a interagir de forma crítica com o mundo cada vez mais marcado pela ciência e pela tecnologia. Sobre o conceito de alfabetização científica e sua função social na educação básica, analise as afirmativas a seguir. 1. A alfabetização científica é compreendida como conjunto de conhecimentos que capacita o indivíduo a facilitar a leitura do mundo onde vive, permitindo-lhe entender as transformações provocadas pela ciência e tecnologia e assim participar de forma mais ativa e crítica dos debates e decisões da sociedade. 2. O processo de alfabetização científica na escola tem como objetivo principal garantir que os alunos dominem o método científico experimental, sendo capazes de aplicá-lo rigorosamente para testar hipóteses e formular leis, replicando o fazer do cientista profissional. 3. A principal finalidade da alfabetização científica na educação básica é a formação de uma base sólida de conhecimentos conceituais e procedimentais que prepare os estudantes de maneira propedêutica para o ingresso em carreiras de nível superior nas áreas de ciência e tecnologia. Nossa, hein? Vamos lá, gente? Lendo aqui, né? Olha como a 1 combina muito com o DNA da educação, né? A facilitar a leitura do mundo onde vive, né? Coisas amplas, né? Permitindo-lhe entender as transformações provocadas pela ciência e assim participar de forma mais ativa e crítica. Ó, isso aqui combina muito com o DNA da educação, dos debates e decisões da sociedade. Está correto, né? Então, a gente já eliminaria aqui a letra A, porque essa está correta, certo? Aqui, ó, a segunda, o processo de avaliação na escola tem como objetivo principal garantir que os alunos dominem o método científico experimental, sendo capazes de aplicá-lo rigorosamente para testar hipóteses e formular leis, replicando. Não combina nada com o DNA da educação. Fazer cientista, primeiro limitou muito aqui a questão da ciência. E a última fala que tem que conhecer a alfabetização científica para carreiras de nível superior. Não, né? A gente pensa na formação ampla, certo? Portanto, gabarito, letra D de dado, né? Olha aqui, ó, letra D de dado, um apenas, né? E aqui eu vou trazendo para vocês, né? Verdadeiro, ó. Essa afirmativa expressa perfeitamente a ideia central da alfabetização científica. Então, você tem que escrever isso aí, alfabetização científica, pá, 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 pá.
Não se trata apenas de saber conceitos científicos, mas de compreender o mundo à luz da ciência e atuar criticamente como cidadão. É o que Chassot, né? Nome, eu sou terrível, chama de leitura do mundo com os olhos da ciência. A alfabetização científica tem, portanto, uma função social e política e não apenas acadêmica. A 2, por que ela é falsa? A alfabetização científica não visa formar cientistas, nem exige domínio do método científico em sua forma profissional. Seu foco é compreender o modo de pensar científico, questionar e interpretar fenômenos relacionados à ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né? Ou seja, aproximar o aluno da cultura científica, não transformá-lo em pesquisador. Claro, se ele quiser ser pesquisador, é uma possibilidade, mas não só isso, tá? Falsa, terceira. Essa visão é restrita e reducionista. Veja o que eu falo, né? A alfabetização não tem caráter propedêutico, preparação para o ensino superior, mas formativo e cidadão. Seu objetivo é tornar todos os alunos capazes de compreender e intervir no mundo, e não apenas preparar uma minoria para carreiras científicas. Reduziu, restringiu, a alternativa caiu. A alfabetização científica na educação básica deve desenvolver a curiosidade, o pensamento crítico, a argumentação. Viu algo que foge disso? Está errado. Relacionar ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né? A questão da sustentabilidade do meio ambiente são muito importantes hoje. A BNCC fala muito disso. Permitir que o aluno entenda e participe das discussões sociais que envolvem ciência, vacinação, energia, sustentabilidade, e formar cidadãos críticos e conscientes e não apenas futuros especialistas. Questão número 28. A banca caprichou, né? Só questão longa, certo? Olha só. Falso ou verdadeiro trouxe 4, né? Possibilidades. Aí você tem que ver aqui, né? Se tem a possibilidade de ser tudo verdadeiro? Tem. Tem a possibilidade de ser tudo falso? Não. Mas 2 alternativas trazem 3 falsos e uma traz duas alternativas falsas, né? Então, é importante para a gente entender aqui. Bom, vamos ler agora. A transposição das práticas sociais de leitura e escrita para o ambiente escolar é um desafio central para a didática da alfabetização. Muitas vezes, ao tentar ensinar, a escola acaba descaracterizando esses objetos de conhecimento, transformando-os em meros exercícios sem sentido para o aluno. Delia Lerner aborda essa tensão, propondo a necessidade da escola criar condições para que ler e escrever mantenham sua função social. Olha que isso aqui é importante, né? Acerca das condições didáticas para a formação de leitores e escritores na escola, conforme a perspectiva da autora, marque as V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Então vamos lá, ó, conforme a expectativa da autora. E aqui você tem aquilo que eu falo, a pergunta te dá caminho da resposta. Aborda essa tensão, propondo a necessidade da escola criar condições para que a ler e escrever mantenham, né, a sua função social e que não se transforme em meros exercícios sem sentido para o aluno, certo? Tá colocando isso aí, né? Bom, agora vamos para as alternativas, certo? Olha aqui. A formação de leitores proficientes exige que, prioritariamente, os alunos dominem por completo o sistema de escrita e suas convenções normativas, por meio de atividades de codificação e decodificação, para só então serem introduzidos a textos complexos de circulação social. Ah, Fábio, ó, o que falou aqui, ó? Para manter a sua função social. A escrita tem que manter a sua função social. Aí nós só vamos colocar isso, né, quando os alunos tiverem domínio total da codificação e decodificação. Você acha o quê? Que é verdadeiro ou falso isso, né? Falso, que nem nota de R$3, tá? Perceberam que a pergunta, ó, te deu um caminho.
Para garantir que a leitura e a escrita na escola sejam práticas vivas e reais, o professor deve abster-se de qualquer intervenção ou ensino sistematizado, permitindo que os alunos explorem livremente e construam suas próprias hipóteses sem a mediação de um adulto. Você acha que isso está certo, gente? Lógico que não, né? Já temos 2 Fs com certeza. Aí nós já eliminamos a D, aí nós já eliminamos a C, aí nós ficamos entre A e B, né? A replicação fiel das práticas sociais de leitura no ambiente escolar implica que o papel do professor é exclusivamente o de ofertar materiais diversificados. Você lembra que eu falo da palavra exclusivamente, que ela é um problema? É só isso o papel do professor. Você acha que o que está fazendo aqui? Não está limitando o papel do professor, porque fala, ó, deixando que os alunos formulem suas interpretações de forma autônoma, sem compartilhar estratégias ou validar. Está falso isso, né? A já chama a resposta, né? A B não pode ser, então é a A, né? Só restou a A, certo? Aí fala, a escola deve assegurar que a leitura e a escrita cumpram uma finalidade relevante para o aluno. Ó, falou aqui, né? Aqui falou, ó, sem sentido para o aluno. Então, é isso que a Délia Lerner não quer. E é na perspectiva da autora. Tá? Então, é importante que transcenda o objetivo de apenas aprender a ler e escrever, permitindo que ele se engaje em situações com propósitos comunicativos e objetivos claros definidos. A função social. Né? Olha aqui. Então, isso é verdadeiro. Portanto, gabarito, letra A, de amor, né? Letra A de amor. Aí aqui, né? Por que são falsas alternativas? Délia Lerner critica exatamente essa sequência tradicional. Primeiro o código, depois o uso social. Ela defende o contato com textos reais significativos deve acontecer desde o início da alfabetização, pois é assim que a criança compreende para que serve ler e escrever. O domínio do sistema alfabético se constrói junto com o uso social da escrita e não antes. Importantíssimo isso aqui, gente. Importantíssimo. Por isso que eu falo para vocês. Quando você adquire o material, não é porque eu quero vender. Se quisesse vender a gente é bom, porque ajuda o canal, né? A gente também tem custo, né? Enfim. Né? Eu acabei de renovar o Windows lá, mais de R$ 500, né? Caríssimo, tá? Porque você tem que manter, né? O negócio certinho e tal, para você ter o PowerPoint, para você ter as ferramentas para você usar e poder apresentar a aula, né? Você tem que comprar mesa digitalizadora, você investe no microfone e tal. Então, mas eu faço valor bem simbólico, né? Pra gente. E esse é um material que é muito legal. Eu até vou fazer um vídeo, porque tive muitos depoimentos recentemente de pessoas que adquiriram material, elogiando, falando, olha, legal, tal, né? Consegui passar. Teve até 2 pessoas que passaram em primeiro lugar em concursos recentes. Porque isso aqui te dá um norte, né, gente? Te dá ali, você vai aprendendo com as questões, com os vídeos e tal, certo? A segunda afirmativa, por que ela é falsa? Délia Lerner valoriza a autonomia dos alunos, mas jamais defende a ausência de intervenção docente. Pelo contrário, o professor é mediador ativo, que planeja, propõe desafios, ensina estratégia de leitura e escrita dentro de contextos significativos. A liberdade sem mediação não garante a aprendizagem, né? E a terceira é falsa, mais uma distorção. Lerner não propõe uma replicação fiel das práticas sociais fora da escola, mas uma reconstrução didática delas adaptada ao contexto educativo. O professor deve intervir, orientar e compartilhar sentidos, ajudando os alunos a se tornarem leitores e escritores competentes. E a quarta afirmativa, ela é verdadeira, né? Essa afirmativa sintetiza o núcleo da proposta de Délia Lerner. A leitura e escrita devem ter função social real, ou seja, para comunicar, informar, registrar, apreciar, opinar, etc. Assim, o aluno entende por que e para que se lê e escreve, certo? Portanto, FFFFV, certo? Gabarito, letra A. Délia Lerner defende que a alfabetização deve acontecer em situações reais do uso da língua, né? Concomitantemente, não é uma sem a outra, tá?
São as duas. O professor mediador é essencial desse processo e o ensino deve preservar o sentido social da leitura e escrita, não se reduzindo a exercícios mecânicos, tá? É isso. Questão número 29, né? A banca caprichou no tamanho das questões. Ó. Não estou nem mais cabendo na tela aqui. Tem que diminuir tudo. As concepções construtivistas sobre a aprendizagem da matemática defendem que o conhecimento não é um objeto a ser transmitido pelo professor e passivamente recebido pelo aluno, né? Então, essa ideia do construtivismo aqui, importante, mas sim o resultado de uma construção ativa do sujeito em interação com o problema. Essa perspectiva desloca o foco do ensino dos algoritmos e das definições para a criação de situações que permitam ao aluno vivenciar o fazer matemático. A principal tarefa docente nesse referencial passa a ser organizar um ambiente de aprendizagem propício a essa construção, com base nos pressupostos da didática da matemática para a construção do conhecimento matemático. Assinale a alternativa correta. Letra A. O processo de aprendizagem da matemática deve ser iniciado pela exposição clara e objetiva do conteúdo por parte do professor, que deve apresentar o modelo correto de resolução de um problema tipo para que seguidos os alunos possam aplicar esse mesmo modelo em exercício de fixação. Eu volto a dizer para vocês, gente, a pergunta dá o caminho da resposta. Ó. São, né, um conhecimento que não é um objeto a ser transmitido pelo professor e passivamente recebido pelo aluno, mas sim o resultado de uma construção ativa do sujeito em interação com o problema. Já vou fazer a análise direto aqui, né? A está propondo exatamente o contrário, está propondo a passividade. O professor vai lá, faz uma exposição, depois o aluno vai lá, né? Replica aquele modelo, então ele está passivo. Certo? Então está errada essa, né? A seleção de atividades deve priorizar exclusivamente a palavra exclusivamente quando ela aparece, gente. Ah, meu Deus, né? Exclusivamente. Tem uma outra situação que ela é correta, mas na maioria, limita. Tá? Deve exclusivamente problemas abertos e não estruturados, retirados do cotidiano imediato dos alunos, pois somente a ausência de intencionalidade didática, é isso mesmo? Garante que eles desenvolvam um pensamento temático, autônomo e criativo, sem interferência do saber formal. Está erradíssimo, né? Gente, e aqui aproveita para tentar fazer uma coisa que as pessoas, né? Às vezes, algumas pessoas têm essa ideia equivocada do construtivismo. Construtivismo deixa a criança lá e tal, né? Deixa que eles vão descobrir. Não é assim, tá? Existe intencionalidade didática. Então, por favor, né? A construção do conhecimento pelo aluno implica que o professor deve evitar qualquer tipo de sistematização ou formalização dos saberes que emergem da resolução dos problemas, pois essa etapa, conhecida como institucionalização, interromperia o processo criativo e imporia um saber externo. Implica que o professor deve evitar qualquer tipo de sistematização? Está errado também, né? Agora, olha a letra D, né? Só sobrou a D agora. A função primordial do professor é a de selecionar, elaborar, apresentar aos alunos situações, problemas desafiadoras, que os levem a mobilizar seus conhecimentos prévios e, ao mesmo tempo, gerem a necessidade de construir novos conhecimentos, permitindo que os alunos validem suas hipóteses na interação com o problema, né? Portanto, o gabarito, letra D. Não tem nem espaço para escrever aqui, certo? Letra D de dado. E aqui, mais uma vez, né, incorreta. Essa descrição, a alternativa A, né, uma abordagem tradicional, centrada na transmissão do conteúdo. E a própria pergunta já, né, colocava isso, né, gente? Então, não dava para marcar.
O construtivismo rompe exatamente com essa lógica, o aluno não aprende por imitação, mas pela ação e reflexão sobre situações, problemas significativas. Alternativa B, incorreta. Embora o contexto cotidiano possa favorecer a aprendizagem, a didática da matemática defende a intencionalidade pedagógica. O professor planeja e estrutura situações problemas com objetivos didáticos claros. Não se trata de ausência de interferência, mas a criação intencional de desafios que mobilizem o raciocínio matemático. A letra C está errada, porque a institucionalização, o conceito de Guy-Broseux, né, é a etapa fundamental da didática matemática. Após a fase de exploração e construção, o professor ajuda a sistematizar o que foi aprendido. Né? Então, claro, depois você vai aprender a sistematizar os seus conhecimentos. Né? Evitar essa etapa impede a consolidação do conhecimento matemático. E a alternativa D, que é a correta, né? Reflete com precisão os princípios da didática matemática, o aluno constrói o conhecimento ao resolver as situações e problemas, o professor organiza e medir o ambiente de aprendizagem, o problema gera a necessidade de aprender e a validação das hipóteses faz parte do processo de construção. Gabarito, letra D, de dado. Né? Na didática matemática, o problema é o ponto de partida da aprendizagem, o aluno é ativo, constrói significados, o professor media, organiza situações, sistematiza o saber e o erro é parte natural do processo, pois revela o raciocínio do aluno. Gente, isso aqui é muito fundamental, né? Entender que o erro é parte. Né? Então, quando a gente está vendo uma correção de prova, às vezes a gente fica assim, nossa, errei isso e não sei o quê e tal, né? Fica se torturando ali. Bom, na correção é lógico que é muito mais fácil eu fazer isso, né? Explicar, porque não estou na condição de prova, condição de temperatura e pressão, né? Que eu falo. Não estou lá com o cara comendo fandangos, não, o cara comendo cheetos queijo atrás de mim, o outro batendo a caneta, né? Tudo diferente, certo? Então tem várias coisas que acontecem numa prova, você está cansado, você tem uma dor de cabeça e tal. Mas o importante é você entender aquela prova, olhar, analisar o que você errou, por que errou, né? Porque aí você vai construindo o teu processo de aprovação. Né? Então, muita gente não tem essa... Pega a prova e fala assim, nossa, não quero nem mais ver aquela prova, aí rasga a prova. É uma bobagem isso, gente. A prova serve para você entender onde você não foi bem, por que você errou. É um processo, né? Eu fiquei 1 ano nesse processo. 1 ano. 1 ano. Tem gente que faz uma prova e já está. Né? Fiquei 1 ano, fiz muitas provas. E fui mal em muitas. Tá? Bom, vamos lá. Questão número 30, para a gente encerrar, né? Foram 30 questões. Olha só. Falando de história, vale a pena olhar aqui, ó. Tem todas falsas? Não. Tem todas verdadeiras? Tem. Tem 2 falsas, 3 falsas. Então, opa! Eita, nós, agora baguncei aqui. É a lupa. Voltei. O ensino de história contemporâneo busca superar uma abordagem meramente factual e enciclopédica, compreendendo a sala de aula como um espaço de encontro entre diferentes saberes históricos. O conhecimento produzido pela historiografia acadêmica, a cultura histórica dos alunos e os saberes pedagógicos dos professores. A articulação desses elementos é fundamental para o desenvolvimento de uma relação mais complexa e crítica dos sujeitos com o tempo e com a própria historicidade. Acerca da relação entre saber histórico escolar e o desenvolvimento da consciência histórica dos alunos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá. O objetivo central do ensino de história é substituir as noções prévias e os conhecimentos do senso comum dos alunos, considerados equivocados, pela narrativa correta e definitiva estabelecida pela ciência histórica, garantindo a uniformidade do saber. Gente, eu já vou comentando, tá? Gente, uniformidade do saber não combina com o DNA da educação. O que a gente fala tanto, né? Que nós temos que valorizar o quê? A uniformidade? Não, a diversidade. Né? A gente aprende na diversidade, certo?
Aí aqui fala que o objetivo central da história é substituir as noções prévias e os conhecimentos prévios que a gente tem que valorizar, né? Que a gente fala tanto de valorizar os conhecimentos prévios. Não é menosprezar, não é substituir, né? Ah, é que é equivocada, então eu sou certo e eles são errados. Isso aqui, essa visão aqui é falsa, né? Se aqui é falsa, gente, eu já eliminei a A e já eliminei a D. Eu sei que é isso mesmo, né? Bom, o desenvolvimento da consciência histórica implica em levar os alunos a compreender o passado não como um conjunto de verdades fixas, mas como um campo de interpretações e narrativas, passível de ser questionado e ressignificado por diferentes sujeitos. Isso é verdade, né? À medida que a história vai avançando, as coisas vão mudando, as pessoas vão tendo novas interpretações e narrativas. Imagina, por exemplo, que, pensando no Brasil, houve um tempo em que as pessoas achavam que escravidão era normal, né? Escravizar, não, já vem lá, pega o pessoal, traz o pessoal, né, do continente africano, escraviza, é normal, isso aí. As pessoas tinham essa visão, certo? Assim como muitas visões mudaram, né, e vão mudando ao longo da história, certo? As narrativas, as interpretações. Então, hoje a gente vê que muitas vezes há uma construção da história, né? Uma história eurocêntrica, uma história que valoriza o imigrante, desvaloriza o negro, o indígena, né? Então, a gente vai vendo narrativas de acordo com o sistema de poder. Para formar sujeitos críticos, o ensino de história deve priorizar o contato direto dos alunos com as fontes históricas, evitando a utilização de narrativas em sala de aula, uma vez que essas são sempre parciais e comprometem a objetividade do conhecimento. Aí também não, né? Então, assim, tá vendo? Aqui limita, né? Priorizar o contato com fontes, evitar, né? Evitar a utilização. Não, é importante usar as narrativas até para você fazer a crítica delas muitas vezes, né? Então é importante. Então essa aqui é falsa, certo? Já achamos a resposta, né? Porque aqui não pode ser a C, só pode ser a letra B de bola. E vamos ver, uma dessas finalidades primordiais do aprendizado histórico na escola é fornecer instrumentos para orientação temporal dos sujeitos, permitindo-lhes compreender a historicidade de sua própria existência e da sociedade, articulando as dimensões do passado, presente e futuro. Ó, articular, é legal, né? Verdadeiro, portanto, letra B de bola, tá? B de bola. E aqui, ó, né? Falso, o ensino da história não busca substituir o saber dos alunos por uma verdade única, pelo contrário, a abordagem atual valoriza os saberes prévios, busca o diálogo entre diferentes narrativas históricas, ajudando o aluno a problematizar e compreender criticamente o passado, né? O item 2 é verdadeiro, porque expressa exatamente o que é consciência histórica, capacidade de entender o passado como uma construção, interpretar o presente e projetar o futuro de modo crítico. O aluno aprende que há múltiplas narrativas e que todas são produções sociais e culturais situadas. O item 3 é falso, né? Embora o trabalho com fontes seja essencial, as narrativas são igualmente importantes. O ensino de história trabalha com fontes e narrativas justamente para que o aluno perceba as interpretações e os sentidos, né? O objetivo não é eliminar narrativas, mas compreender sua parcialidade, né? Falei isso. E essa é uma das principais fontes da consciência histórica, segundo Husserl. Ajudar os indivíduos a se orientarem no tempo histórico, compreendendo a relação entre passado, presente e futuro, para atuarem criticamente na sociedade, né? E aqui tem um resumo conceitual: consciência histórica, capacidade de compreender o tempo histórico e interpretar o passado criticamente, ensino de história contemporâneo, promove o diálogo entre o saber acadêmico, saber escolar e saber cotidiano, e finalidade, formar sujeitos críticos, conscientes da historicidade de si e do mundo, né? E aí, gente, terminamos o nosso correção, tá? Então, aí tem um material bem interessante para você poder ajudar nos seus estudos, tá? Ok? É isso, gente.
Muito obrigado, novamente falando, quem quiser acesso ao PDF, né, a prova também está lá no arquivo, você vai poder ter acesso a esse material, na descrição do vídeo tem aí o PDF, tá bom? Sucesso para vocês que vão fazer concurso do IBAN ou de outra banca e excelentes aprovações. Quero ver seu depoimento aí no meu canal, né? Que a gente está chegando muito depoimento, tô dando nem mais conta de colocar eles, tá? E é bacana, hein, gente? Tá no top aí, no primeiro lugar, né? Receber um primeiro lugar de PEB 1 e quinto lugar, acho que de diretor, alguma coisa assim, tá? Tá bom, gente? Um grande abraço e até mais.